Salve Maria. Hoje em dia há uma preocupação enorme em gritar de todos os lados, dizendo, ninguém vai para o inferno. Inferno não existe. Aliás, se existe, ele está vazio. E se estava, aliás, e se não está vazio, está quase vazio. E a gente tem que parar com essa pregação moralista, amedrontadora, cruel, de dizer que as pessoas estão em pecado. Chega de medo, chega de tanta opressão, chega de tanto susto. O Evangelho é pregado por atração e não por uma imposição. Sim, isso a gente deve ter clareza que o Evangelho, ele atrai. Mas ele precisa ser anunciado como um querigma verdadeiro. Papa Francisco, na exortação Evangelho Gaudium, ele vai falar sobre esse anúncio querigmático, né? A importância de nós voltarmos até mesmo a uma catequese querigmática. Claro que existem várias fases da evangelização. Querigma, catequese, o ensino teológico, vários níveis, né? Mas a gente precisa avançar nesse anúncio que Deus, sim, é amor, mas no querigma também existe a questão do pecado, a questão da salvação, que entra aqui o senhorio de Jesus. Temos que anunciar as armadilhas que existem por trás das falsas doutrinas, a promessa do Espírito Santo e a vida no Espírito, a salvação eterna e a condenação eterna. Tudo isso está envolvido em um anúncio querigmático. Porque se o Senhor nos ama e veio nos salvar de quê? Da condenação eterna, do pecado, do inferno. Se não tem pecado, se não tem inferno, o Senhor veio nos salvar do quê? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos bonitinhos, fofinhos. É óbvio que a gente não pode ser um monte de maluco dizendo você vai para o inferno por isso, aquela coisa rigorista, como se nós tivéssemos uma lista de quem vai para o inferno. Alguém morreu, olha, fulano está pretinho no inferno porque morreu, estava nesse pecado. Você não é incumbido, nem eu, nem ninguém, de fazer isso. No entanto, a pregação acerca do inferno não é algo protestante. Não é algo alienatório. Não é algo herético. É algo profundamente, se feito da forma católica, equilibrado, misericordioso, necessário e que ajuda as pessoas na conversão profunda. As Escrituras atestam de forma abundante isso. A vida dos santos, os sermões dos santos, a experiência missionária dos grandes evangelizadores atestam isso. Então, como teimar, como brigar, como negar 2000 anos de história da igreja que confirmam isso? É impossível. Só se nós fecharmos os olhos e sermos desonestos intelectuais, sermos embotados na nossa inteligência. Isso não nega a misericórdia, isso ressalta a misericórdia. Negar a misericórdia é você saber que alguém pode ir para o inferno e você não dizer que existe o inferno, o que leva para lá.
É óbvio que tem que ter um senso de proporção. Se você está pregando, está lendo um evangelho que nem fala sobre essas questões, e você, toda pregação, você tem que falar sobre isso, vira uma tara, vira uma coisa desequilibrada. Tem que ter o senso de proporção. O evangelho está falando sobre o céu, vamos falar sobre a esperança do céu. Pouco se fala sobre o céu também hoje. Se fala que todo mundo vai para o céu, mas pouco se fala sobre o céu. Como é que eu vou para um lugar que eu nunca escuto falar sobre ele? Onde eu não alimento o desejo de ir para ele? Onde eu não sei como ir para ele? Onde eu não vivo no estilo de vida que condiz com quem quer morar no céu? Se formos entrar também na questão do purgatório, menos ainda, porque parece que nem existe purgatório. Então a gente vê uma preocupação enorme, né, com os animais, com as plantas e com a salvação das almas. Existe essa preocupação? Uma preocupação enorme em não magoar as pessoas. Tem que ser uma pregação adocicada. Meus irmãos, uma coisa é uma afetividade ordenada. Outra coisa é nós alimentarmos um sentimentalismo barato, fresco, que só nos enfraquece na fé, que só nos deixa mais feridos interiormente, que só nos deixa mais despreparados para o combate espiritual. Às vezes nós ficamos muito apegados às nossas emoções. Elas não devem ser desprezadas. Elas não devem ser demonizadas. É dom de Deus os nossos afetos, emoções, paixões, estado de ânimo, toda a nossa afetividade, as nossas faculdades, as áreas do nosso ser. Mas nós não podemos viver refém da nossa afetividade, em especial na desordem que ela comporta. E às vezes nós estamos reféns e escravos e somos conduzidos nas nossas decisões, nas nossas até mesmo colocações de ensinar acerca da fé, baseado apenas no que eu acho. Não, eu acho, eu sinto. Às vezes, nós podemos ser enganados pelo demônio na nossa oração, como fala São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, vários outros santos, inúmeros outros místicos. E para isso existe o discernimento dos espíritos. Para isso existe a doutrina da igreja. O demônio pode enganar e tentar enganar até os grandes santos. Então não pense que tudo que você escuta como uma moção na sua oração, isso é de Deus. Às vezes é a sua voz, às vezes é a sua vontade, às vezes são as suas feridas, às vezes é o diabo. Às vezes ele nos inspira coisas bonitinhas, legais, até aparentemente virtuosas. Aparentemente parecendo coisas santas. Mas nós precisamos ter cuidado. Não ser movidos pela empolgação por coisas imediatas. Tenhamos muito cuidado com isso. Aí hoje nós vemos uma grande preocupação em, como eu falei, em proteger a criação, mas a obra-prima da criação, o ser humano, e a salvação das almas, ela é desprezada, ela é pisoteada, a indiferença prevalece em relação a isso. E quando se começa a pregar sobre isso, de forma católica, baseada no catecismo,
no Código de Direito Canônico, nas Escrituras, na vida dos santos. Não, isso aí são os moralistas, são pessoas que leem um bocado de livro, são ratos de biblioteca, são pessoas que não têm experiência pastoral, são pessoas frias que não entendem a dor do outro. Então vamos calar essas pessoas, porque isso é uma alienação, isso machuca. Eu sirvo nessa questão do serviço pastoral em média, deixa eu ver aqui, há mais de 25 anos. E com as minhas inúmeras limitações, inúmeros pecados, me dou a permissão de dizer que eu conheço um pouquinho dado das pessoas, sim. No serviço de pregação da palavra, dos aconselhamentos, a experiência na catequese, na coordenação de alguns grupos de oração que eu já coordenei, nos acompanhamentos de grupo de oração, experiências em outros serviços dentro da comunidade Shalom, serviços há bastante tempo como ministro extraordinário da palavra e outros serviços mais, né? Em especial o aconselhamento. Então, eu toco sim nas zonas rurais, nas cidades, nas outras paróquias, na minha própria paróquia, há anos, há décadas, a dor das pessoas. E aprendi que você não precisa jogar a doutrina fora. Aprendi que você não precisa mentir. Aprendi que você não precisa ser politicamente correto. Aprendi que você não precisa ser um palhaço para agradar a tudo e a todos, para dizer que você é o cara. Eu aprendi que as pessoas têm sede do verdadeiro evangelho. As pessoas não gostam de lacração. As pessoas estão cansadas de um falso evangelho. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. As pessoas estão cansadas de discursos políticos dentro da igreja, discursos partidários. As pessoas estão cansadas de abusos litúrgicos. As pessoas estão cansadas de uma explicação fraca, superficial, barateada das Sagradas Escrituras. As pessoas estão carentes, choram e gritam interiormente, precisando, de fato, ouvir o que a igreja ensina. As pessoas estão cansadas de dizerem que elas podem se conformar com a sua vida de pecado. As pessoas estão cansadas de ouvir que podem permanecer confortáveis no seu vício e quando elas se entregam ao vício, o vazio aumenta, a angústia aumenta e vem a ansiedade. O abismo dentro dela só se expande, o desejo de morte, a crise de identidade, o desejo de comungar e a crise de consciência e a confusão enorme que vem dentro da pessoa porque ela ouviu de pessoas que era tranquilo ela ser feliz. Mas ela que não é boba, ela entende que é impossível ela viver em pecado mortal e ir para a fila da Eucaristia e comungar tranquilamente. Ela não consegue viver isso porque ela não é tão fingida como como a pessoa que a orientou. Que aqui nós não devemos condenar também quem orientou ou quem orienta dessa forma. Devemos rezar também. Não é a revolta que resolve, né? Vamos nos revoltar, vamos agora fazer uma passeata, vamos proclamar os telhados do Facebook, do Instagram e outras redes sociais e fazer uma revolução. Não é isso. Isso não resolve nada. Isso é outra palhaçada. Embora as redes sociais sejam ferramentas de evangelização, mas não é uma experiência revolucionária, rebelde, de raiva que resolve as coisas. É uma vida de oração, é uma vida de sacrifício, uma vida de estudo, é o apostolado, é a busca das virtudes que eu e você devemos fazer todos os dias. Porque eu e você que, nas nossas limitações, buscamos isso,
podemos também cair em pecados muito maiores, se já não caímos, daquelas pessoas que nós olhamos com certo desprezo. E às vezes temos a petulância de nos acharmos melhores que elas. Então a solução não é arrogância, não é o nariz empinado e dizer eu sou o cara, eu sou o católico todo forte, né? Às vezes não diz, mas a postura é de uma arrogância que só vai levar a gente cair novamente em pecados mortais e se perder. Então vamos acordar. Precisamos manter a reverência pelos bispos, manter a reverência pelos sacerdotes, pelos nossos irmãos, leigos também, cada um. Mas nós não podemos também viver escravos do politicamente correto. É preciso equilíbrio, é preciso sobriedade, mas é preciso também muita seriedade com aquilo que a igreja ensina. Nós não podemos brincar com a salvação nossa, nem dos nossos. É preciso firmeza. Eu não posso me flexibilizar. Não, eu vou ficar flexível para agradar alguém. Não. Eu não vou ficar flexível para que fulano fique confortável no seu pecado, para dizer que eu sou legal, para dizer que eu sou joia, para dizer que eu sou para frente, para dizer que eu sou moderninho. Não. Fulaninho não vai me dar salvação. Eu sou salvo por Jesus. Foi ele que morreu por mim na cruz. Foi ele que morreu por ti na cruz. A gente precisa acordar, meus irmãos. Vamos parar de vivermos como revoltados, mas de vivermos também como pessoas que vivem no mundo da lista. Não, tá, tudo vai se resolver, tudo tá mil maravilha, é isso mesmo. Vamos fingir que nada tá acontecendo. Vamos, não. Não vamos fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo absurdos. Vamos nos preparar, rezando mais, estudando mais. Porém, se você sacrificando também, que a gente não quer sacrifício, né? Sacrifício não de tolo, mas de pessoas que amam a Deus. Não precisa estar publicando, eu estou fazendo isso e aquilo, palmas para mim, né? Não é assim. De forma discreta, humilde, simples. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente é tomado por uma covardia tão grande. E quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não é quem tem um temperamento tímido, não. É os covardes. É aqueles que negam a sua fé, como Jesus fala. Aquele que me negar diante do meu Pai, eu o negarei. É essa timidez da fé. Essa covardia em ser católico de verdade. Em viver como todo mundo. Sou católico, mas eu vivo como se fosse um ateu. Como se fosse um maçom. Uma coisa qualquer, né? Uma pessoa qualquer de outra denominação. A gente respeita esses irmãos. E deve evangelizá-los com toda a caridade possível. Mas a gente não pode dizer assim que eu posso ser católico e maçom, católico e espírita, católico e protestante. Não, católico é católico. O maçom não é maçom, o espírita não é espírita, né? E eles se identificam como eles são. E a gente respeita eles. E convive muito bem. Não tem problema. A gente respeita eles, convive, escuta, tranquilo. E anuncia Jesus. Com alegria, com parresia. Mas nós não podemos confundir as coisas. Fazer uma vitamina. É tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É óbvio que não é. Então, um abraço. Salve Maria.